Nós gostaríamos de convidar você a abrir a palavra de Deus, um salmo muito conhecido, salmo de número 112. Nós vamos ler 3 versos deste salmo. Salmo 112. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes são poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. A grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Amém? Eu quero repetir o verso 3. Diz assim: grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Amém? Espírito Santo de Deus, estamos aqui nesta manhã. Somos carentes, ó Pai, de Ti. Por isso queremos te pedir que o Senhor venha nesta manhã usar a minha vida como canal para estar, Senhor, trazendo o alimento para a Tua igreja. Pai, nós não conhecemos a necessidade da Tua igreja, mas Tu conhece. Por isso, vem com Teus anjos ministradores da palavra, para estar ministrando em cada vida nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Nós vamos falar um pouco hoje sobre família, né? Domingo é o culto da família. Domingo é onde a família se reúne para comer juntos, não é? Aonde a família senta-se à mesa para estar todos, né, comendo no mesmo horário. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família. E para falar de família, não tem como falar, se não falar da família de Jacó, né? Quinta-feira foi pregado sobre Jacó. Até quem estava do meu lado, eu falei, olha, a mesma mensagem que Deus me deu. Mas é o Espírito do Senhor, não é verdade? E aí eu falei, eu vou mudar, né? E fiquei brigando com o Espírito Santo, falando, vou mudar a mensagem, vou mudar a mensagem. E o Espírito Santo, né, falando que não, porque ele já tinha me dado a mensagem desde o começo da semana, né? E aí nós vamos falar um pouquinho de uma família, a família de Jacó. Uma família que, como as nossas, cheias de dificuldades, cheia de conflitos, né? Uma família descontrolada. A família de Jacó era uma família descontrolada, onde havia 4 mulheres. Imagina, onde um homem, né, com 4 mulheres, que naquela época podia, né, irmãos? Hoje nós estamos na graça, né, não estamos mais na lei. Então, nós vemos aqui que Jacó, ele tinha 4 mulheres. Imagina administrar esses 11 filhos com essas 4 mulheres. Será que era uma tarefa fácil? Não. E é aonde surgem os maiores conflitos, é na família, não é verdade? Hoje nós temos a nossa família, onde somos em menos. Acho que não tem nenhuma família aqui de 11 irmãos, né? Não sei, acho que não. Né? Mas a minha família, nós somos em 4 mulheres e 5 mulheres e um homem. É um conflito, entendeu? É um conflito, imagina, né? Quando nós mulheres, todas dentro de casa, adolescentes, era uma tal de briga por causa de roupa, por causa de não sei o quê, né? Então, é aquelas coisas que acontecem, né, dentro da família. É normal acontecer essas coisas na família? É normal, mas precisamos saber administrar esses conflitos, né? E nós queremos falar um pouquinho da vida de José.
porque José foi um jovem que viveu nessa família, né? José viveu nessa família, mas só que ele tinha um diferencial. Amém? E é isso que nós precisamos ter. O diferencial que José tinha. Por quê? Nós vemos a história de José lá no capítulo 37, onde começa, né, a sua história e vai. O capítulo de Gênesis aí, vocês já leram, né, o capítulo de Gênesis esse mês aí, né? Então, vamos ver aí como é que se fala um pouco da vida de José. José, ele tinha 17 anos, já apacentava ovelhas. Era um filho da velhice de Jacó. Todo filho da velhice é aquele filho mimado, né? Aquele filho protegido, né? Apesar que na minha casa era diferente, porque eu sou a primogênita e meu pai, ele me bajulava. Porque até hoje as minhas irmãs falam sobre isso, né? Porque eu era a queridinha do papai. Porque eu passava de ano, ele me dava lembranças, me dava presentes, me dava, né? As minhas irmãs passavam de ano, ele não dava nada. Né? E até hoje eu sou cobrada por causa disso. Né? E não foi diferente na família de Jacó. Não foi diferente. Por quê? Porque Jacó, né, ele cresceu, né, assim, um preferencial pela vida daquele filho, da mulher que ele mais amava, que era Raquel. E nós vemos então que essa família começa a viver num conflito. Por quê? Porque aqueles irmãos perceberam que havia preferência entre eles. Amados, vocês que são pais, preste bem atenção nisso. Às vezes, nós fazemos coisas sem percebermos. Querendo fazer o bom, mas não o correto. Tá? Isso é muito perigoso dentro da família. Né? E às vezes a gente dá mais atenção para um filho do que para o outro. Mas esse filho é mais obediente, né? Esse filho é mais, né, atencioso. Esse filho é mais carinhoso. Cuidado, né? Porque você pode estar criando uma situação. Você está semeando uma semente que depois você não vai gostar de colher esta semente. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Porque nós lemos aqui na palavra de Deus, né? Se nós queremos ter riqueza na nossa casa, nós precisamos ter o conhecimento e praticar os princípios da palavra de Deus. Né? Então, se você quer evitar de colher determinadas sementes, não semeie. Não semeie, porque Jacó semeou algumas sementes, né, e depois ele teve que colher. Né, e não foram boas para a vida dele. Jacó semeou também uma semente, a semente do engano. E por isso, né, que o seu filho veio, né, os seus filhos veio também a enganá-lo. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, porque a nossa mensagem é mais falar sobre outra coisa. Mas para chegar lá, eu preciso falar um pouquinho dos conflitos da família. Então, sabemos que a semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. Não tem jeito, amados. Nós vamos colher aquilo que nós vamos plantar. Uma família que, como eu disse, uma família problemática, né? Mas havia alguém ali que tinha um diferencial. Ele era referencial, que era José. Porque José tinha um coração aberto para Deus, um coração que agradava a Deus. Entre os seus irmãos, José era aquele que Deus escolheu
para mostrar na sua soberania aquilo que ele tinha para José. Os propósitos dele para José. Assim como Deus tinha propósitos para a vida de José, Deus tem propósito para cada vida aqui nesta manhã. Glória a Deus, por isso nós estamos aqui, né? Porque Ele tem propósitos para com a nossa vida. E nós vimos então que Deus começou a dar sonhos para José. E nós vemos que esses sonhos foram que fez a diferença na vida de José. Foi os sonhos que Deus deu, que nasceu no coração de Deus para José, que começou a fazer a diferença na vida dele. E nós vemos então que esses sonhos não eram sonhos qualquer, mas eram sonhos proféticos. Proféticos. Tem toda a diferença, né? Quando a palavra é profética, quando o sonho é profético. E Deus falou para José que ele ia reinar. Que ele ia reinar sobre o seu pai e os seus irmãos. E isso gerou mais conflito ainda, né? Gerou mais conflito na família de José. E nós vemos que foi um desafio para aquele sonhador, José, para estar fazendo com que a sua família acreditasse no seu sonho. Por quê? As pessoas que estão dentro da nossa casa são as mais difíceis de acreditar nos nossos sonhos. É verdade, né? Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Deus, Ele trabalha com o tamanho dos nossos sonhos. Aleluia. Qual é o tamanho do seu sonho? Deus trabalha conforme o tamanho dos seus sonhos. Deus não trabalha com mentes fechadas, com mentes que não sonham. Por quê? Porque Ele não revela os seus segredos para as mentes pequenas. Deus é Deus, né? Então, nós precisamos entender que nós nascemos para crescer. E a cada dia nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente mudada, uma mente que venha a crescer dentro dos princípios da palavra de Deus. Por isso nós lemos aqui, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Por quê? Porque o homem que teme ao Senhor, ele tem grande prazer em cumprir os seus mandamentos. Não é um fardo nós obedecermos a palavra de Deus. Não é um fardo nós obedecermos os princípios e vivermos neles. E nós vemos então que o maior desafio para José foi então estar no meio da família dele e estar contando aquele sonho. Nós vemos que quando José escreve esse sonho, né, e ele conta esse sonho, chamaram ele de louco, né? Isso pode acontecer com você, né? Quando Deus te der sonhos, alguém pode falar: "Ih, você é louco, você não vai chegar nesse patamar, você não vai conseguir", não é? Muitas vezes é isso que nós ouvimos: você não vai conseguir. Mas eu quero dizer que através do seu sonho, o nome do Senhor é glorificado. E Ele tem prazer em realizar os nossos sonhos, porque os nossos sonhos têm que primeiro nascer no seu coração. Amém. Glória a Deus. Nenhum crescimento, ele acontece de repente. Todo crescimento, ele passa por um processo. Nós vemos que José, ele levou 13 anos para sair do sofrimento. Nós não vamos falar de cada estágio, né, do que José passou, não vamos falar. Mas José passou por vários estágios de sofrimento. Vocês conhecem a história dele. Mas sabemos que não tem sucesso se não houver história. E essa história
tem que começar no sofrimento para terminar na celebração. Aleluia, né? Aleluia. Eu tenho um sobrinho que ele estava na escola de futebol, fazendo futebol, e ele começou a sentir dores, muitas dores. E aí a gente via que ele estava crescendo muito rápido, né? Muito rápido. E aí até ele chama Natan. Aí a mãe dele, a minha irmã, levou ao médico, né, para saber o que estava acontecendo. Aí o médico disse, é porque o crescimento dele está trazendo essas dores para o corpo dele, para os ossos dele. Então, crescimento traz dores. Tá? E nós vemos que não foi diferente na vida de José. Para com que ele chegasse no trono, para com que ele chegasse, né? Ele passou por um processo, por estágios bem difíceis. E nós podemos comparar até a vida de José como o sofrimento de Cristo. Né? Porque José, ele só não chegou à morte, né? Mas ele passou por um processo de sofrimento como Cristo. E nós vemos então que quando nós estamos passando por este processo, é bom? Não, queridos, não é bom. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta, né, de passar pelo sofrimento. Mas ele se faz necessário. Ele se faz necessário. Por quê? Porque como barros que somos, passamos na mão do oleiro. E o oleiro, quando ele trabalha, ele amassa o barro. E aí, para ele moldar esse barro, há um processo, né, para ele estar moldando este barro. E este processo acontece na nossa vida também. Que nós, para crescermos espiritualmente, nós precisamos passar por processos, e isso nos traz dores, nos traz sofrimento. Mas o importante é sabermos que o Senhor Jesus, ele está conosco. Você não está só diante das situações difíceis. Por quê? José foi provado, mas ele foi promovido e removido. E é isso que vai acontecer conosco. Nós vamos ser provados, promovidos e removidos. Aleluia! É isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Por isso, Deus nos prova para crescermos, para sermos maduros, né? E não há crescimento sem dor. Mas José passou por algumas dores bem difíceis. Agora nós vamos começar assim a ministrar a mensagem. Essa só foi uma introdução. Agora nós vamos falar mesmo da mensagem, tá? O que o Espírito Santo quer ministrar para nós. A primeira dor, sobre dores, né? A primeira dor que José sentiu foi a dor da rejeição. Pensa bem, meus amados. Se coloque um pouco na vida de José. Ou você que é filho, né, que se sente rejeitado no meio da sua família. Como você se sente? Você sente essa dor? Você já sentiu essa dor? Talvez hoje você tenha sido curado. Mas você já sentiu essa dor? É uma dor terrível. Né? A rejeição de ser vendido pelos seus irmãos. Né? Talvez você sinta esta dor de ser desprezado. Você não foi vendido, mas você foi desprezado pela sua família. E José, ele foi vendido como escravo. Sabe o que escravo era? Escravo era uma pessoa que tinha defeito. Escravo era uma pessoa que não tinha identidade. A identidade dele, ele era conhecido por escravo. Por escravo. E nós vemos aqui que isso trouxe o quê? Muitas dores para a vida de José. Vemos também que José passou pela dor da calúnia. Gente, alguém aqui deve ter sido caluniado já. Como isso é terrível. Alguém falar que você fez algo que você não fez. Não é verdade? E José foi caluniado. Como foi caluniado? Né, por uma mulher que todo mundo acreditou nela.
era mulher de um rei, não é? Ela tinha a sua palavra, e a sua palavra valia mais do que a palavra de José. E por isso José, ele foi caluniado por aquela mulher. E nós vemos que, às vezes, hoje não é diferente. Muitas vezes somos caluniados por coisas que nós não fizemos. E isso nós guardamos dentro de nós. Aconteceu, às vezes, quando criança, a sua mãe deu uma surra em você, mas não foi você que fez a coisa errada. Não é? Isso trouxe o quê? Um sentimento ruim. Trouxe dor para você. Trouxe, José, neste momento, ele sentiu a dor também da ingratidão. Por quê? Porque também, um dia, ele foi esquecido por aquele copeiro. Não é? Ele ajudou o copeiro, e depois ele falou, lembre-se de mim. E quando José precisou, o amigo que ele ajudou, o copeiro, né? Que ele falou, né? Agora eu tenho alguém que pode me ajudar. Neste momento, José não teve a colaboração do copeiro. Ele esteve só. Ele ficou só. Olha, meus amados, quantas vezes, quando nós passamos pela escola do crescimento, quando passamos por esses momentos, pela dor da ingratidão, nós vemos como é difícil, como não é fácil, como nós vemos aqui que José foi esquecido também pelos seus irmãos, não é? Talvez você, pai, que está aqui nesta manhã, foi esquecido pelos seus filhos. Talvez tenha acontecido isso com você. Você foi esquecido pelos seus filhos. Ninguém dá mais atenção para você. Seus filhos casaram e foram embora, não é? Esqueceram que tem um pai. Talvez você sinta esta dor, a dor da ingratidão. Mas isso faz parte, quero dizer para você nesta manhã, que isso faz parte do processo de crescimento, o processo de amadurecimento. Nós estamos crescendo, nós somos uma igreja, né, que estamos crescendo. Então, por isso, muitas vezes, nós como líderes, como famílias que estamos aqui, passa por algumas situações, mas isso não vai trazer destruição para a sua vida. Não vai trazer. Eu tenho essa boa notícia para você. Não vai trazer destruição para a sua vida. A sua família não vai ser destruída por causa dessa situação. Porque Deus, Ele é Deus, Ele é Pai. Ele é Pai, né? E o Pai cuida. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Pai, Ele está velando pelos seus filhos. Aleluia. Nós vemos então que José, ele sofre essas dores, não é? Mas eu acho que a pior dor que José sentiu não foi essas 3 dores, mas também foi a dor de ficar longe do papai. Por que será que Deus teve que tirar José dali? Porque José, ele tinha o colo do papai. Como é bom ter o colo do papai, não é, amados? Não é? Eu chamo meu paizão ali de papai, porque eu sinto falta de um pai, né? E eu falo que ele é meu pai. E ele cuida de mim. E ele vai toda semana me ver. Você está entendendo? Ele não deixa de cuidar de mim, né? No meu ministério, quando eu comecei no ministério, ele foi um paizão. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Não precisa nem falar. Então, vocês, né? Os filhos não ficam com ciúme, não. Apesar que tem poucos aqui, né? Mas nós vemos assim que Deus, Ele cuida, né? Nós vemos que o nosso pai carnal, Ele cuida dos seus filhos. Porque ama. Porque quer ver o bem dos seus filhos. Quanto mais o nosso pai espiritual. Por quê? Todos nós que somos filhos temos necessidades. E essas necessidades são espiritual, emocional e físicas. E eu quero dizer para você que Deus cuida de todas essas áreas da sua vida. Aleluia!
você não está só, né? José, ele teve que sair, vamos dizer assim, como dizem hoje, né, da barra do papai, né? Teve que sair. E 20 anos, olha só, ele ficou fora da barra do papai. Foi muito tempo, né? Muito tempo, e passando pelos processos, pelos estágios que ele estava passando. Deus estava ensinando a José, porque Deus nos ensina na olaria e não no spa. Né? No spa é muito bom, é gostoso ir no spa, né? Mas na olaria não. Na olaria nós somos amassados e dói. E muitas vezes Deus nos ensina assim. Foi o que aconteceu também na vida daquele filho pródigo. Lembra bem da família do filho pródigo? Vocês conhecem a história. Vocês viram como que aquele filho, né? Que herança só tem direito quem é herdeiro. Mas depois que o pai morreu. Mas aquele filho, ele foi tão ingrato, que ele quis o seu dinheiro antes do pai morrer. Olha, será que para aquele pai foi fácil? Hein, meus amados? Será que para aquele pai foi fácil pegar o dinheiro da herança e dar para ele ir embora? Não foi fácil. Mas ele deu, né? Com seu coração partido, sabendo que um dia ele ia voltar. É assim que acontece com o nosso Pai Celestial. Muitos saem da casa dele, muitos saem da presença dele, mas ele fica esperando voltar de braços abertos. Ele fica esperando, porque ele não nos abandona. Muitas vezes, quando estamos trilhando nos caminhos em que o Senhor não chamou nós para trilharmos, nós falamos, Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Você o abandonou. Você saiu da presença dele. Você saiu do caminho dele. Mas ele não te abandonou. A qualquer momento que você quiser voltar para o Pai, ele está com os braços abertos para te receber. Foi assim que aconteceu com aquele pai, não é? E aí nós vemos a revolta do filho que estava em casa, que eu quero falar também um pouquinho disso. O filho que estava em casa tinha direitos também, mas ele estava equivocado. Por quê? Porque quando o filho pródigo voltou, que o pai fez a festa, ele ficou indignado. Não foi? Olha só, que amor é esse pelo irmão, hein? Será que muitas vezes nós não estamos vivendo este amor dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa igreja? Esse amor de ciúmes, não é? Que não é amor. Porque aquele filho foi questionar com o pai. Por quê? Eu que estou aqui, o Senhor nunca me fez uma festa. Agora, porque ele está voltando, matou os bezerros aí, os cabritos, né? Olha que churrascada. E muitas vezes nós agimos assim espiritualmente. Nós agimos assim. E o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco nesta manhã. Deus nos ensina nesta manhã que nós passamos pelo processo de crescimento. Nós também precisamos entender aquilo que o Espírito Santo tem para revelar, tem para mostrar para nós todos os dias. Então, por isso, nós precisamos estar, o quê? Dedicando tempo com a palavra. Porque aquele filho, ele não tinha o conhecimento do que ele tinha direito. Não é? Ele não tinha conhecimento. Porque também a herança era dele. Ele estava lá, ele podia desfrutar de tudo que ele tinha na sua casa. E muitas vezes acontece isso conosco.
Né? Às vezes chega um irmão para dar testemunho, ele é novo na igreja, e aí a pessoa fala, puxa vida, o irmão chegou ontem, já recebeu a bênção, eu estou aqui há tanto tempo e não recebi a minha bênção. Fica questionando, né? Fica questionando. Mas eu quero dizer para você, que a palavra de Deus diz assim, que feliz é o homem que teme ao Senhor. Se você teme ao Senhor, você será feliz. Amém? Você busque ao Senhor, como José fez. O diferencial de José foi esse. Ele tinha Deus na sua vida. Ele tinha o Senhor como Senhor da sua vida. E aí, nós vemos então, que José precisou ser tirado dele a muleta, né, que era o seu pai. Muitas vezes Deus quer tirar de nós também as muletas, né? Deus quer tirar as muletas que estão ainda na nossa vida, que nos impede de caminhar, que nos impede de andar na direção que o Espírito Santo tem para nós. E nesta manhã o Espírito Santo está falando que ele precisa tirar algumas muletas daqui. Ele precisa tirar algumas muletas que estão no coração. Algumas muletas que têm trazido feridas na sua alma. Então, por isso, Deus está levando você hoje a conhecer algo maior, que é a revelação da sua palavra. E Ele tem cura para a sua alma nesta manhã. Aleluia, aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E ela diz assim que os seus descendentes serão poderosos na terra. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. E nós precisamos ser o quê? Poderosos nessa terra. Nós podemos porque o Senhor está à nossa frente. Não pela nossa força, pelo nosso egoísmo, pelo nosso egocentrismo, não. Mas porque o Senhor está no comando da nossa vida. Por isso nós sabemos que nós podemos nele, podemos através dele, porque para ele são todas as coisas. Aleluia. José, ele ficou 17 anos no colo do papai, mas precisou ser levado para o Egito, aonde ali Deus trabalhou na vida dele para quebrar algumas fortalezas. Algumas fortalezas foram quebradas da vida de José. E nós vemos que na nossa vida também precisam ser quebradas algumas fortalezas. Por isso que Deus, Ele nos chama para sair do Egito. Precisamos sair do Egito. Não podemos viver no Egito. Egito significa o quê? Pecado na palavra de Deus. Porque aquele povo, quando estava no Egito, eles fizeram tudo que era desagradável ao Senhor. E nós vemos a importância de nós termos o quê? Uma casa abençoada, uma família abençoada, né? Porque é promessa do Senhor. O Senhor tem coisas grandes para nós, né? Nós sabemos que a palavra profética tem vindo neste lugar. E nós precisamos aceitá-la na nossa vida. Quando você abre o seu coração e recebe a palavra profética, cada vez que é lançado uma aqui, eu recebo ali. Eu tomo posse, né? Então, nós precisamos aprender a tomar posse da palavra profética na nossa vida. Nós sabemos que José, ele então passou pela casa de Potifar. Na casa de Potifar, José foi tratado no caráter. Porque pensa bem, na casa de uma pessoa aonde entregaram a chave do cofre. Olha, que responsabilidade. A chave do cofre foi entregue para José. Nós vemos então aí a responsabilidade de José. José, ele foi tratado no seu caráter aí, porque ele não podia decepcionar, ele não podia fazer nada de errado.
E ele só não fez nada de errado porque Deus estava com ele. Porque quando nós estamos andando por nós mesmos, quando nós estamos andando pela nossa própria vontade, nós fazemos os desejos da nossa carne. Não tem jeito, amados. Se não for o Espírito Santo agindo dentro de nós, não tem jeito. Essa carne, ela fala, ela grita. Está entendendo? Ela tem desejos horríveis. Então, por isso que José precisou sair da casa de seu pai. Ir lá para o Egito, um lugar difícil. Mas ali ele foi moldado. Ali ele foi amassado como um barro na mão do oleiro. Foi tratado no seu caráter. E aí nós vemos Deus, então, agindo na vida de José. E nós vemos que, como vocês conhecem a história, né? José, então, ele começa a governar naquela terra. Para ele governar, ele passou por vários estágios, muitos processos. Mas ele governou, ele reinou. A palavra do Senhor foi cumprida na vida dele. E eu quero dizer para você nesta manhã que a palavra do Senhor vai ser cumprida na sua vida também, aleluia! Porque ela não mudou, o Deus não mudou, Ele é o mesmo. E aí nós vemos que José, ele começa a governar. E aí o que acontece? Nós vamos falar bem pouquinho sobre isso, porque vocês conhecem a história. Nós vemos então que aí os seus irmãos voltam, né, para pedir comida para José. Mas eles não reconhecem que era José. Eles não reconhecem. Mas José os reconheceu. Olha só que interessante, né? José os reconheceu. Eles não reconheceram. E aí, quando aqueles filhos voltam para a casa do pai, retornando com o alimento, né? E aí eles contam para o seu pai. Aí a gente vê a diferença, né, do pai que conhece, né, o filho. E aí ele fala, então, que manda Benjamim para estar voltando novamente, para estar, que era o filho caçula, né? O filho caçula agora dele, volta para poder estar buscando alimento. E aí nós vemos então que a história nos mostra que José, ele foi supridor, não só da família dele, mas de toda a terra. Olha que tremendo, olha que tremendo, como é o agir de Deus, como é o poder de Deus, através de uma pessoa, através de uma vida. Deus faz diferença, Ele faz mover terra, céu e mar. Aleluia! E nós vemos agora que José, né, ele no poder, ele reinando, e ele mostra o quê? Ele podia agora usar o poder que ele tinha, não é? Usar a força que ele tinha para destruir. Mas não foi isso que José fez. Ele fez diferença. Ele continuou fazendo a diferença. Aleluia! É isso que Deus está mostrando para nós nesta manhã. Aonde Deus te colocou, não importa. Ele quer que você continue fazendo a diferença. Não importa como a sua família é, como a sua igreja é, como o seu trabalho é, como a sua faculdade é. Não importa. Você está ali para fazer a diferença. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor te chamou, não foi por acaso. Ele te escolheu como filho. E Ele vai te dar todas as ferramentas, Ele vai te capacitar para estar passando por todas as situações. Por todas as situações.
Não tem o mais difícil para nosso Deus. Não tem a palavra impossível para o nosso Deus. Na família nós temos muitos conflitos. Temos, mas sabemos que nenhum deles é maior do que o nosso Deus. Não desista da sua família. Quero dizer para você nesta manhã, lute por ela. Não abra mão. Não abra mão dos seus irmãos. Não abra mão. Mesmo que você casou, né, não abra mão deles. Porque eles são importantes. Ah, mas eles não conhecem ao Senhor. Eles não querem vir comigo para a igreja. Usem estratégias. Use estratégia. Usem ferramentas. Eu vou falar uma ferramenta que o meu cunhado usou, né, porque eu e a minha família nos reunimos uma vez por mês. O ano passado nós fazíamos churrasco. Né, todo primeiro domingo do mês. Nós nos reunimos na casa de uma irmã e fazemos o churrasco. Mas esse ano nós mudamos a estratégia. Porque a carne está muito cara, né? E aí, né? As coisas, a gente tem que trabalhar com a criatividade. O importante é não deixar de se reunir, não é? O mais importante é isso. Então agora nós estamos fazendo um café. Porque nós estamos pagando sítio também para nos reunir toda a família no final do ano. Então, está ficando um pouco pesado, né? Carne todo mês e pagar o sítio todo mês. Então, porque a família é grande, né? Então, ontem fui agraciada com mais um tia-avó, né? Mais um neto aí, né? Tô no lugar, eu sou a primogênita, estou no lugar da minha mãe. Então, recebi mais um neto. Então, a família é grande. Então, não dá para se reunir mais na casa, né? Todos, os agregados, entendeu? Não dá. Então, a gente tem que alugar sítio no final do ano. Então, o que acontece? Agora, nós usamos a estratégia de nos reunir uma vez por mês para tomar um café. Né? E o meu cunhado, que chegou na família, né, sem ter esse entendimento de família, e ele começou a ver como nós somos. Por quê? Os nossos patriarcas morreram. Normalmente, numa família, acontece isso. Quando os patriarcas morrem, a família, cada um vai para o seu lado. Os irmãos não têm nem mais contato. E na nossa família não acontece isso. Glória a Deus, né? Isso que é importante a gente fazer a diferença. E esse meu cunhado começou a fazer o quê? Começou a reunir a família dele em todos os aniversários dos irmãos. Quando os irmãos faziam, nunca ninguém era lembrado do aniversário. E aí ele usou a estratégia de fazer o quê? Lembrar do aniversário dos irmãos. Se reúnem, né? Ele divide, faz a vaquinha, todo mundo paga, né? Todo mundo vai comer, né? Não é só ele dá a casa e usa a estratégia. Não é verdade? É assim, irmão. E aí, o que acontece? Hoje, a família do meu cunhado, que não era cristã, já são todos cristãos. Aleluia. Você está indo por causa de uma atitude. Por causa de uma atitude. Faz toda a diferença, meus amados. Ele conseguiu unir a família, os irmãos. Você que era distante, né, ficava para lá, outro para cá, entendeu? Cada um tinha a sua vida e tal. Não. Entenderam a importância da família e de se reunir. Né? Não só no final do ano. Não use essa hipocrisia, só no final do ano. Use outra estratégia para estar em comunhão. Né? Precisamos estar mais juntos. Não só com a igreja, os nossos irmãos da igreja, mas os irmãos da família. É bom também tomarmos café junto com os nossos irmãos, não é? De vez em quando eu chamo um lá em casa para tomar café. Além de sentar no divã, tomo um cafezinho, né? Então, não sai, tem que levar dos dois lados, não é verdade? Então, mas, assim, o nosso Deus, né, Ele exige, Ele quer de nós comunhão, unidade no corpo. Família é isso, amados. É nós sentirmos a dor do outro. Né? José, ele ficou sozinho por um período. Né? Mas o Espírito Santo de Deus nos dá a oportunidade de nós estarmos cuidando um do outro, de nós estarmos sentindo a dor do outro. Isso é muito bom, de nós não estarmos caminhando sozinhos. Por quê?
porque quem se isola está indo contra a perfeita sabedoria. Amém? Glória a Deus. Sabemos que uma pessoa, ela não pode ficar sem fazer nada. Por quê? Se ela ficar sem fazer nada, ela não vai sonhar, ela não vai crescer, não é? Não vai. Não vai. Então, por isso a importância de nós estarmos passando por esses processos para estarmos prosseguindo na direção dos objetivos que o Senhor tem para a nossa vida. Amém, queridos? Eu gostaria de ler com vocês para nós encerrarmos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Fala para nós, né? Para os irmãos, para a igreja, né? Para nós. Olha o que ele fala. Vou ler ali. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esqueça aquilo que os seus irmãos fizeram. Esqueçam aquilo que te trouxe dor. Esqueça aquelas calúnias. Esqueça a ingratidão. Esqueça tudo isso. Deixa para trás. Começa a viver o novo de Deus, aquilo que Deus tem para você. Deus tem coisas novas para você. Aleluia. E ele fala, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E avançando, avance, cresça para as que estão diante de mim. Olha, o que tem diante de você? Talvez você não consiga ver, porque você só olha para o passado. Né? Você não vai conseguir ver o que Deus tem para você, porque você só está olhando para trás, só para aquelas coisas ruins. Deixa as coisas ruins. Né? E aí ele continua dizendo, prossigo para o alvo, aleluia, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, aleluia. Nós temos então que prosseguir, né? Temos que continuar para o alvo, a fim de ganhar o nosso prêmio, né? Prêmio que está em Cristo Jesus, aleluia. O nosso alvo é o Senhor Jesus. Não comece a olhar para os defeitos, amado. Não olhe para o defeito do seu marido. Não olhe para o defeito da sua esposa. Eles não têm só defeito. Vice-versa, eles não têm só defeito. Eles têm as virtudes. Comece a olhar para as virtudes. Comece a olhar para as coisas boas. Mude o seu foco. Mude a sua visão. Para com que você possa crescer. Senão, não há crescimento. Né? Se você não mudar o foco, o olhar, né? Você não vai crescer. Por isso, eu gostaria de orar nesta manhã, para com que o Espírito Santo de Deus que está neste lugar, aleluia, eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e você que tem feridas aí, palavras que foram colocadas sobre a sua vida, que te magoou, trouxe sofrimento, trouxe dor, atitudes que trouxe rejeição, a ingratidão. Eu gostaria que nesta manhã você colocasse diante do Senhor nosso Deus. Coloque diante dEle. Ele tem poder para te curar, Ele tem bálsamo de cura. Só Ele pode fazer aquilo que os psicólogos muitas vezes não conseguem. Eles até ajudam, mas eles não conseguem.
Mas o Espírito Santo de Deus, Ele pode. Ele pode. Ele pode tirar você desse cativeiro. Cativeiro de sofrimento, de rejeição nas emoções. Oh, Espírito Santo.